amor e responsabilidade. O ser humano é, por natureza, um ser falível. Por ser um espírito que está em processo de aprendizagem, ele comete equívocos, ações inadaptadas. Aqui e acolá age mais ou menos desastradamente. Isso é natural de quem faz uma jornada. A forma de lidar com os erros humanos é que faz a diferença se ajuda o ser humano nesse caminho ou se o atrapalha. Se a forma como se intervém em face da sua movimentação inadequada, ela é ecológica em relação a ele, em relação à sociedade, em relação à terra, ou se ela é antiecológica, ou seja, atrapalha a sua ecologia pessoal, familiar, social e planetária. Por isso, é de bom tom que se avalie cuidadosamente como é que se lidar com o erro do ser humano. Como é que se intervém em face desta ou daquela atitude que não esteja adequada. Assim, nós vamos perceber que, historicamente, não temos sido muito felizes na forma de poder tratar essa questão do ser humano. Desde uma leitura bíblica, que às vezes se faz de uma forma literal, esquecendo-se o texto formoso, poético, metafórico, para estabelecer na atitude de Adão e Eva em face do divino e do fruto que foi comido na desobediência, para tratá-lo como um equívoco que até hoje nos implica numa consequência negativa do pecado original e que, de alguma forma, nos atrela ao movimento de culpabilidade. Esse jeito restrito, pequeno, superficial, de tratar a literatura religiosa e que permite ao ser humano se sentir menos do que é, quase que um ser exilado da divindade, ensejou de que as religiões, numa interpretação igualmente inadequada e às vezes manipuladora, pudesse valer-se disso para fazer um domínio sobre o ser humano, para poder manipular as consciências e, às vezes, para levar vantagens de natureza material, pessoal, atendendo a interesses inconfessáveis. Assim, dependendo da forma como a religião ela se posiciona enquanto instituição, ou dependendo da forma como os religiosos se colocam dentro da instituição religiosa, há uma abordagem que é, às vezes, primitiva, selvagem, e onde o conteúdo de culpa é utilizado como um processo de manipulação. E ao invés do ser humano encontrar alívio, consolo, afago, amparo, ele encontra reprimenda, agressão, violência e, sobretudo, ele encontra motivos para baixa autoestima. A religião valeu-se do pecado original e vale-se hoje dos pecados que os seres humanos colocam para poder estabelecer, às vezes, uma relação de poder com domínio. Como se aquele religioso que estivesse tomando a palavra divina e pudesse estar representando a instituição religiosa, ele não fosse da mesma matéria-prima do que aquele que o ouve. Como se aquele condutor não fosse do mesmo grupo. Na verdade, todos somos ovelhas. Há um só pastor, que é o Mestre Divino, Jesus. Todos somos aprendizes. Alguns estão mais à frente, outros estão mais atrás. Quem está mais atrás dá a mão para quem está na frente. Quem está à frente dá a mão para quem está mais atrás. Mas sempre diante de alguém, tem alguém acima e abaixo. Todos estamos interconectados na grande escolaridade do aperfeiçoamento da aprendizagem. Como alguém que está na educação infantil, outro está no 2º grau, outro está no 3º grau, outro está no doutorado, outro está no pós-doutorado. Assim
comparativamente, o que se faz na escolarização do ser humano, cognitivamente falando, no movimento intelectual do ser humano, também do ponto de vista espiritual e moral, nós estamos nessa mesma escalada, quando estamos nos situando na escada de Jacó, fazendo o nosso caminho. Então é de bom tom avaliarmos que a nossa história não tem sido muito favorável a ajudar o ser humano a lidar com seus erros, porque a par da religião e contaminada por ela, essa religião ancestral, essa religião medieval, centrada numa teologia às vezes muito crítica, muito amarga, muito azeda, ela derivou também daí uma influência familiar. A família trata repressivamente no processo da educação. A educação passou a ser tirânica. Os erros dos filhos passam a ser tratados como processos de criminosos. Como que? Ou seja, você estabelece a violência, às vezes agride a criança, estabelece uma agressão pelo menos verbal, destrutiva, desqualificadora, como se o ser tivesse que nascer já sabendo. E aqueles que deveriam ser os educadores, positivamente falando, passam a ser os tiranos domésticos, passam a ser os repressores das condutas que deveriam ter um outro olhar, mas passam a ter um comportamento efetivamente castrador, o que nada ajuda o educando, o filho. A escola também, às vezes, contempla o aluno desse jeito e processos punitivos, atitudes que, às vezes, resvalavam para processos de repressão e de punição, ainda hoje, aqui e acolá, respingam as escolas, a despeito dos grandes educadores terem postulado atitudes diferentes. Mas as instituições não conseguem, muitas vezes, reproduzir esses mestres da educação. Do mesmo jeito, do ponto de vista social, quando surge a forma de lidar com a criminalidade. A nossa gestão governamental, policialesca, a nossa instituição militar trata o criminoso como um revel, trata como alguém que precisa efetivamente ser molestado pela forma como se estabelece, pelo menos no nosso país, esse jeito com que a política carcerária trata o infrator, o detento. É uma forma absolutamente desqualificadora, não apreciável nem para um animal, quanto mais para o ser humano, caracterizando bem um gesto de devolução ao criminoso com um crime maior, que é de desqualificá-lo, escolarizá-lo no crime, persegui-lo, molestá-lo, castigá-lo, puni-lo, em nada ajudando o ser humano a assumir a responsabilidade que ele deveria assumir pelos seus atos. Assim, que olhar nós deveríamos estabelecer para avançar numa outra perspectiva de compreensão acerca dos erros, dos equívocos humanos? Vejamos. Lembra-te assim, Chorei igual a verdade não é permitas que o veneno da condenação o amor é a te própria assome a vida. boca. Chorei ao Amas desta encontrar-te forma, Portanto, quando olhamos esse cenário mundial das culturas, das escolas, das religiões, esse cenário com que a família acolhe o erro ou lida com o equívoco, a infração ou o crime, talvez nós precisaríamos refazer alguns postulados
de modo a que pudéssemos sair dessa posição punitiva, castradora, castigadora, repressora e desqualificadora do ser humano, que precisa de um outro olhar a fim de que ele possa se reconstituir. Nessa perspectiva, quando analisamos as escrituras sagradas e quando observamos a expressão de pecado, que é uma expressão muito usada do ponto de vista religioso e fora dele, nós vamos perceber que a palavra pecado se reporta a alvo, acertar o alvo ou errar o alvo, numa linguagem absolutamente coerente com a visão pedagógica do divino, que fala em a lei da natureza, que se nós fazemos uma movimentação inadequada, sentimos um desconforto, experimentamos um sofrimento, caracterizando que a nossa movimentação não está adequada. E o sofrimento e o desconforto é uma forma alternativa que a própria lei da natureza nos enseja de fazermos o correto, de acertarmos o alvo. Se fechamos a porta e batemos o dedo, passamos a considerar uma melhor posição, postura, um melhor cuidado quando fechamos a porta para não batermos o dedo. A dor no dedo não foi uma punição cósmica, é da própria lei que a dor no dedo refira-nos a melhor atender à necessidade de como nós lidamos com as portas, com as gavetas. E a partir daí, quando aprendemos, não incorremos no mesmo erro e não experimentamos a mesma dor. É assim a lei da natureza. Quando damos uma topada, o mesmo fenômeno se dá. A dor no pé fala de termos mais atenção quanto aos degraus, quanto aos buracos, quanto aos obstáculos. Os obstáculos, degraus e a dor propriamente dita não representa Deus nos punindo. Representa que o nosso próprio corpo tem uma sensibilidade neurológica no dedo da mão, no dedo do pé, para nos assinalar que precisamos andar com cuidado, com atenção, com consciência, para que não soframos diante dos obstáculos que se antepõem na nossa movimentação humana. Assim é as leis de amor que nos regem a existência. Quando nos comportamos inadequadamente e transgredimos essas leis humanas, morais, não físicas, que também são divinas, nós sentimos desconfortos, dores na gente e promovemos também no outro. O desconforto, a dor, chama-nos a atenção para que possamos melhor observar a nossa atitude, o nosso comportamento, a nossa interação com o outro. A dor e o sofrimento é uma chamada de atenção, não é um modo castrador da divindade. É um jeito de dizer, esse jeito precisa ser revisto, não está adequado. Assim, nós vamos, através dos nossos comportamentos, em avaliando-os, perceber se nós estamos acertando o alvo ou não. Ou seja, se a nossa chegada está invasiva, se nosso distanciamento ele é excessivo, se a nossa fala ela constrói ou ela destrói, se a nossa forma sentimental de expressar-nos em relação ao outro representa uma sufocação, ou se ela, por estar distante, se revela fria, glacial. Esse jeito de nos movimentarmos através de uma análise nos permite aferir pelo desconforto, pela dor ou pelo bem-estar que sentimos, se está adequado ou não está adequado. Quando não está adequado, erramos o alvo, entre aspas, pecamos, ou seja, se acertamos, acertamos o alvo. Tudo está correndo bem. Logo, é assim que funciona de acordo com as leis da natureza. Deveríamos imitar o divino nessa circunstância, quando olhássemos para o doente, para o aluno, para o filho, para o detento, para o religioso que cometeu o erro. Quando olhássemos para esses que estão sob a nossa guarda ou sob a nossa ingerência, deveríamos ter esse olhar, o olhar de que alguém errou o alvo. O filho, por exemplo, fez uma movimentação inadequada e precisa aprender. Se tem 5 anos, a minha análise vai em função da sua idade e a gente vai lhe ensinando. Não podemos espancá-lo porque ele derramou água sobre a mesa, espancá-lo verbalmente, muito menos fisicamente, porque ele não sabe, ele está aprendendo.
Ensinamos-lhes a tomar mais cuidado, a pegar não só com uma mão, com duas mãos o copo. Mostramos que o ato da água ter caído foi a sua insegurança, foi que ele não segurou direito. Nós estamos lhe ensinando a acertar o alvo. Aquela atitude, aquele erro, o ter sujado a mesa, ter deixado cair a comida, é apenas ensaios para o aprendizado. O mesmo olhar para o aluno que não conseguiu aprender a lição. Deveríamos ensiná-lo de um outro jeito para que ele pudesse aprender. Ele é o ignorante, que precisa de um mestre apresentando uma outra alternativa de aprendizado. Ele simplesmente está dizendo, pela sua incompreensão que lhe gera dor, de que ele não acertou o alvo, de que ele não conseguiu entender a lição, a matéria que está lhe sendo ensinada. E cabe ao professor se fazer melhor expresso, sem desqualificá-lo, sem chamá-lo de analfabeto, de burro, de ignorante. Mas sim, é o aprendiz que precisa aprender. E para aprender, alguém compartilha com ele o aprendizado. Do mesmo jeito, o médico em relação ao doente, que adoece em função da transgressão de leis biológicas e psicológicas que, desrespeitadas, acabam gerando dor, doença. O médico é aquele que deveria esclarecer, não só passar remédios, mas ensinar o seu paciente a observar melhor as leis que regulam o equilíbrio do nosso corpo, a relação do nosso psiquismo com o nosso corpo, e assim lhe ensejar uma maior saúde de natureza preventiva e terapêutica, lidando com aquele que está sob essa sua guarda. Do mesmo ponto de vista, o religioso, que ao invés de tacar a lenha no pecador para lhe explorar economicamente o indulto do seu erro, deveria esclarecê-lo de que ele é divino e ele simplesmente, se errou o alvo, poderá aprender, observando valores morais que ele desrespeitou. Vejam, o olhar é inteiramente diferente. O Espiritismo, portanto, traz essa perspectiva de compreensão para tratar amorosamente o erro, apresentando ao erro a atitude de responsabilidade, que, como vamos ver no próximo bloco, é fascinante. Você já conhece a Livraria da FEB? Não? Vem comigo! Aqui você encontra os lançamentos da FEB Editora. Os livros espíritas mais procurados, DVDs com grande variedade de conteúdo produzidos pela FEB TV, além de livrinhos infantis que irão fazer a alegria da criançada. Tudo isso com o conforto, a qualidade e a cortesia que a FEB sabe proporcionar. Venha nos visitar! Portanto, o Espiritismo traz um olhar para o equívoco, para o erro, que aponta na direção da responsabilidade. A proposta espírita é da educação. Formatar caracteres novos, um novo conjunto de hábitos, um jeito mais adequado progressivamente de se colocar no mundo, em relação a si, em relação ao outro, em relação à terra. Essa atitude de responsabilidade, ou seja, a arte de dar respostas habilmente, o Espiritismo nos concita e nos esclarece, fazendo-nos entender de que quando nos equivocamos, na maioria das vezes, é para que possamos, em sentido dor, aprender a fazer o correto. E a melhor forma de ensinar é poder demonstrar, exemplificar, esclarecer, para que o desconforto não seja tão danoso, para que a dor não seja uma dor doída. Porque se o aprendiz, por negligência, por rebeldia, por manipulação, insiste no erro, ele sofre uma dor doída. Essa dor doída, ela está consagrada como uma alternativa do ser humano pedagogicamente aprender pela dor aquilo que ela negligencia conscientemente pelo amor. Mas mesmo nessa situação, essa dor doída, ela não é punitiva, ela não é para desclassificar o aprendiz, o aluno, o filho, o religioso, o adepto da religião, não. Ela é para que possamos entender de que o universo cósmico é regido por leis harmônicas
E quando nós ensaiamos nos integrar a esse grande concerto, nós o fazemos por ensaio. E os erros nos servem apenas para aprender a fazer o certo. Mas se nós insistirmos em sermos dissonantes, aí surge a dor doída, fazendo-nos entender que é da lei do progresso essa integração com o divino, com a natureza divinal que está em nós, que está no outro, de modo que possamos todos participar equanimemente do grande concerto da criação. Não há, na parte do divino, segundo a perspectiva espírita, nenhuma atitude que possa ser desclassificadora, punitiva, castigadora, de relegar alguém para o inferno perene, ou de alguém como sendo imprestável, irrecuperável. Essas palavras não existem do ponto de vista filosófico para o espiritismo. Todos somos aprendizes na escola, somos doentes na direção da cura, somos alunos de uma determinada agremiação de estudo acadêmico, somos filhos que vamos aprender gradualmente a cidadania e o bem, somos, enfim, servos do campo, do ponto de vista religioso, infiéis, aprendendo a fidelidade. Todos, portanto, estamos num caminho de crescimento, num caminho de iluminação. Por isso que a proposta espírita de lidar com o erro, ela obedece a dois aspectos fundamentais. O erro como um processo de ensino-aprendizagem que nos fala dos ensaios, acertar o alvo, e um erro que se mostra naquele que insiste em tentar ludibriar as leis cósmicas, que por rebeldia, conscientemente, por rechaço às leis cósmicas estabelecidas, insiste em fazer de uma forma a transgredi-la. Esse segundo erro gera uma dor doída. O primeiro gera uma dor de desconforto. O segundo gera uma dor ácida, que também tem o objetivo de trazê-lo de volta ao caminho reto ou ao grande concerto universal da criação. As duas formas de se colocarem no mundo têm intensidades diferentes, mas todas elas são pedagógicas. A primeira é apenas um desconforto, a segunda é um desconforto doído. A primeira é o aluno que vai aprender uma lição, a segunda é o aluno que repete uma lição. É como a bexiga cheia que tem-se vontade de urinar. É um desconforto, mas não representa nenhuma punição. Você urina, sente conforto, alívio, bem-estar. Mas se há infecção urinária, o processo é diferente. Você sente um desconforto que precisa de um novo trato, de um novo olhar. A infecção urinária, na bexiga, significa dizer que a sua micção está profundamente alterada e precisa de tratamento. Logo, quando olhamos bem a natureza, para os seres humanos, religiosos, filhos, o detento, o aluno, nós estamos diante daqueles que estão fazendo um aprendizado ou estão fazendo um reaprendizado, ou seja, foram infeccionados pelo orgulho, pelo egoísmo e agora experimentam uma dor doída para aprenderem a fazer o correto. Mas mesmo nesses segundos, nesses que estão na resistência, mesmo consciente de seguir a lei de amor, a proposta cósmica é da reeducação. Jamais da punição, jamais da agressividade destrutiva, da desqualificação, porque todos somos ovelhas que estamos na direção do Criador. Não há pecado capital, há pecado contra o Espírito Santo, numa linguagem evangélica, significando que é o pecado que eu cometo conscientemente, por querer ser Deus, querendo alterar as leis divinas, me insurgindo contra as leis cósmicas. Eu já sei, mas reajo. Esse é um pecado contra o Espírito Santo, porque é o pecado do rebelde, é o pecado do inconformado, do insurgente. Mas mesmo para esse, a dor que advém, ela advém como uma alternativa de que ele aprenda a amar. A despeito do caminho ser tão sofrido, mas é pedagógico. A dor é pedagógica nessa circunstância. Por isso o Espiritismo nos enseja a amar,
os seres humanos, considerando que os seus erros são ensaios e que as melhores respostas é a da responsabilidade, a capacidade que eu tenho de responder amorosamente a algo que não ficou bem posto, ao alvo que eu não conseguir atingir. E se eu insisto, como um rebelde, em querer fazer alteradamente, mas dia menos dia, a dor assinalará de que eu deveria agir de forma mais responsável para que eu possa me reharmonizar com o divino, harmonizando-me comigo mesmo e com o outro, e assim aprendendo aquela lição em que eu recalcitro, resisto em poder a acumular, em poder a aprender, em poder a incluir como um patrimônio do meu ser no processo evolutivo inevitável a que todos estamos consagrados. Por isso, amor e responsabilidade é a proposta fundamental do Espiritismo. Nada de amor e remorso, amor e culpabilidade tóxica. Amar um pouquinho mais através da habilidade da resposta para os nossos ensaios de aprendizagem é o convite que não deve tardar para nenhum de nós.